Tudo sobre Flamengo 3, Palmeiras 2, repercussão da partida, susto em Arrascaeta, as chances de títulos das duas equipes, além da guerra de narrativas entre dirigentes e técnicos. Falo também sobre De La Cruz, fora até do banco de reservas por opção do técnico Felipe Luiz, para completar mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Arrascaeta foi alvo de uma tentativa de assalto na saída do Maracanã, e foi o próprio Arrascaeta quem contou que depois de 7 anos de Flamengo, pela primeira vez passou por isso. Ele, a esposa que está grávida e os familiares estavam num carro blindado quando duas pessoas apareceram armadas. Para sorte do Arrascaeta, o carro blindado impediu que qualquer coisa pior acontecesse. Já a CBF divulgou áudios da conversa entre Hilton Pereira Sampaio e o árbitro de vídeo, por conta daquele pênalti pedido pelos jogadores do Palmeiras no início da partida, com 2 minutos de jogo. Jorginho põe os 2 braços nas costas do Gustavo Gomes. O árbitro de vídeo disse ao Hilton Sampaio o seguinte: Hilton, pode seguir, os 2 braços estão estendidos e não fazem flexão com impacto para empurrão. Gostaria muito de saber a sua opinião, foi ou não foi pênalti? Já uso o espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? Para completar o giro de notícias, contar que Vinícius Júnior festejou em suas redes sociais as vitórias do Real Madrid com gol no fim, e do Flamengo contra o Palmeiras. Ele escreveu, abre aspas, pegamos aqui e pegamos lá, fazendo referência a Real Madrid e Flamengo. Hora de te atualizar sobre tudo o que aconteceu na vitória do Flamengo por 3-2 contra o Palmeiras. Jogo super interessante, dos melhores do futebol brasileiro na temporada, marcado mais uma vez por erros de arbitragem. Com 2 minutos de jogo, o Hilton Pereira Sampaio e o árbitro de vídeo ignoram a marcação de um pênalti legítimo a favor do Palmeiras. O Jorginho empurra o Gustavo Gomes, já falei sobre esse tema no início desse vídeo. Queria contar como é que o Campeonato Brasileiro fica a partir da vitória do Flamengo. Hoje, Palmeiras e Flamengo têm a mesma pontuação, 61 pontos cada. O Palmeiras leva a vantagem pelo número de vitórias, 19 contra 18. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, na parte de matemática, hoje o Verdão tem 48,6% de chances de título contra 48,3% de chances do Flamengo. Campeonato absolutamente equilibrado, que vai ser decidido nas últimas rodadas com toda certeza. O Cruzeiro, na terceira colocação, aparece com apenas 2,8% de chances, vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Com uma observação importante, Palmeiras e Flamengo, que se desgastaram muito nesse domingo, terão partidas extremamente decisivas nos próximos dias. O Palmeiras, por exemplo, pega a LDU em Quito, o Cruzeiro em casa e a LDU em casa, jogos de Libertadores e Brasileiro. Já o Flamengo recebe o Racing no meio de semana, viaja até a Fortaleza enfrentar o Fortaleza no Castelão e depois visita o Racing na Argentina. Estão em jogo as semifinais da Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Queria registrar, antes de mudar de assunto, sobre a discussão entre Abel Ferreira e Felipe Luiz por meio da imprensa. O Abel disse o seguinte, ele deixou no ar que o Flamengo foi ajudado, abre aspas, para o técnico português. O Flamengo é uma excelente equipe, com um excelente treinador e não precisa de outras coisas. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo contra qualquer equipe do Brasil. Já Felipe Luiz foi ainda mais enérgico e respondeu: se tem algum clube que não pode reclamar de arbitragem, esse clube é o Palmeiras. Só para registrar ou para completar, contar que Léo Ortiz sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo e não deve jogar as 2 partidas contra o Racing, previsão de retorno 10 dias. Bora falar agora sobre Nicolás de la Cruz, meio atacante uruguaio comprado do River Plate e em baixa no rubro-negro. Investimento de 14 milhões e meio de euros, pois saibam que o de la Cruz não foi nem sequer para o banco de reservas na partida contra o Palmeiras, por opção técnica e tática do Felipe Luiz. Nada em relação a contusão, lesão ou algo relacionado à parte física. O Felipe Luiz entendeu que o De La Cruz não caberia nem no banco de reservas. Jogador dos mais importantes, com passagens marcantes pela seleção uruguaia e que, especialmente com a camisa do River Plate, fez enorme sucesso. Temporada do De La Cruz bastante aquém daquilo que se imaginava, só 26 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. Ele chegou a jogar 45 minutos contra o Bahia, mas foi substituído nos últimos 7 jogos em que ele foi relacionado. Em 4 ele nem sequer saiu do banco de reservas. E aí não dá para se esquecer de uma declaração recente que inclusive causou a demissão do médico José Luiz Ronco do Flamengo. O Ronco chegou a dizer que o De La Cruz tem um problema crônico no joelho e que nunca mais conseguirá jogar em alto nível.
Além do De La Cruz, outro uruguaio importante que não foi nem para o banco de reservas na partida contra o Palmeiras foi Matias Vinha. Normais, o Luciano Nicola, eu não vi os palmeirenses indignados quando o Flamengo foi garfado contra o Botafogo no meio da semana, com também pênalti claríssimo não dado. Você se refere ao lance do Luiz Araújo, pênalti claríssimo, que eu acho que só teve menos repercussão, porque o Flamengo enfiou 3-0 no Botafogo. A verdade é que é um campeonato marcado por muitos erros de arbitragem. É a grande verdade. Eu não consigo entender que há favorecimento para um, que há uma perseguição para outro, que há um campeonato destinado para um. O próprio Palmeiras, no ano em que foi campeão, a gente ouviu o auxiliar do Abel dizendo que no Brasil não era um país sério, que estavam roubando contra o Palmeiras, enfim. Mas hoje, para analisar a Palmeiras e Flamengo e ser justo com aquilo que a gente assistiu, houve favorecimento para o Flamengo. Foram vários os lances polêmicos, mas aquele que, para mim, ficou muito claro foi o pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes com 2 minutos de jogo. Certamente um pênalti que poderia mudar toda a história da partida, mesmo levando em consideração que o Rossi é muito bom pegador de pênaltis. Batida de escanteio do lado esquerdo, Andreas Pereira levanta, Gustavo Gomes se prepara para cabecear, o Jorginho completamente fora do lance, empurra com as 2 mãos as costas do Gomes. Não sei se o árbitro de vídeo decidiu interferir, se ele sugeriu ao Wilton que fosse ver o lance, mas a verdade é que o Wilton deixou a bola seguir e o pênalti não foi marcado. Tá bom? Obrigado ao Luciano. Cola mais Palmeiras. Ney, não entendi. O jogo do Flamengo hoje mostrou a maior verdade. O Pedro não pode ser banco desse time. Tá coberto de razão, né, Ricardão? É assim, eu gosto do trabalho do Felipe Luiz, vivo a elogiá-lo, mas não tem nenhuma justificativa em deixar o Pedro no banco. Nenhuma. Já tinha sido decisivo no jogo contra o Botafogo. Ele é o melhor centroavante de atividade no Brasil, cara. E com alguma folga para os outros, mesmo levando em consideração o ótimo momento do Vitor Roque. Cara, ele faz bem pivô, cabeceia bem, finaliza bem. Enfim, jogador completo, centroavante gigante. Nessa, o Felipe Luiz mandou muito mal de ter. Por mais que o Pedro em algum momento tenha ficado desconfortável e tal, enfim, tem que tentar encontrar solução. O Isaías escreve: boa noite, Nicola. Domingo que vem seremos líderes. Escreve aí. No domingo que vem, o Flamengo visita o Fortaleza, no Castelão, e o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque. E aí, só uma observação: a campanha do Palmeiras na temporada é muito boa. O Palmeiras é semifinalista da Libertadores, com uma campanha de 9 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. O Palmeiras tem a melhor pontuação da sua história no Campeonato Brasileiro por pontos corridos depois de 28 rodadas, mas o Palmeiras tem uma vitória contra times do G6. É muito louco isso, né? Como o aproveitamento do Palmeiras contra os times na parte de cima é ruim. E próximo jogo contra o Cruzeiro é de mais um confronto contra o G6. O Palmeiras é freguês do Fla, sempre 6 pontos. Manuel Santana, só para lembrar que o Palmeiras não vence o Flamengo no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro desde 2015. Na oportunidade com Marcelo Oliveira, o time venceu por 2-1, o outro time, o Flamengo tinha Jaime de Almeida como técnico e o gol rubro-negro foi marcado pelo Pará. Novidades da lesão do Léo Ortiz. O Léo foi levado direto para o hospital, só para quem não estava acompanhando o jogo. O Léo Ortiz, numa dividida com quem foi? Com o Vitor Roque. O Vitor Roque cai com o corpo em cima do tornozelo do Léo Ortiz, tá? Durante a transmissão mesmo, o pessoal estava informando que não há necessidade de cirurgia, não houve fratura no tornozelo do Léo Ortiz, mas exames mais detalhados. A lesão no tornozelo do Léo Ortiz vai tirá-lo dos gramados em torno de 10 dias. Ou seja, dificilmente o zagueiro ficará à disposição para os 2 jogos da semifinal da Libertadores contra a Racing, nos dias 22 e 29 de outubro, tá? Então não houve fratura, fizeram depois exames para entender a gravidade da lesão, se houve rompimento de ligamento e tal, e não se constatou nada disso. Diante desse cenário, 10 dias de recuperação, mas fica de fora do jogo da ida e da volta contra o Racing, tá bom? Melhor zagueiro do Brasil hoje é o Léo Ortiz. Absurdo Ancelotti acreditar mais no Fabrício Bruno do que no Léo Ortiz. Somos dois, pensamos igual nisso.